Você pega, por exemplo, tem um grande fofoqueiro aí, eu não vou dizer o nome, que você dá uma lida nas notícias, você vê um monte de artistas que você nunca ouviu falar. Aí, Fubeco da Puxadinha está lançando o seu clipe. E olha, cara, eu que até por conta da minha profissão, eu acompanho o que acontece no show business. E é uma coisa impressionante, cara, isso. Sim, até porque eu comecei a notar isso, né? Porque às vezes o cara pega um puta de um disco bom e fala, não, esse disco é bom, tal, e faz a resenha. E aí depois ele pega uma puta disco ou uma música porcaria e fala que aquilo também é bom. Aí você fala, pô, mas como que o cara... Não, peraí, então, mas aí, Murilo, aí é erro seu. Aí é erro seu. Porque, assim, a opinião, ela é subjetiva. Não, sim. O fato de você achar que o cara tá falando mal de uma música ruim, ela é ruim para você. Sim. O cara pode ser que não. A diferença está na argumentação. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo de uma banda que eu detesto. Fora Menor, que isso já tá até batido. Mas você pega o disco do Dream Theater, por exemplo. Aí você vê eu descendo a lenha, e aí você fala, isso é um absurdo. Como é que esse cara pode falar mal de uma música boa? Cara, a música é boa para você. Agora, a diferença é o tipo de argumentação que eu vou usar para referendar aquilo, a minha opinião. Então, essa é a diferença. Então, você não tem que ficar, por exemplo, indignado porque o crítico falou mal de um disco que você acha que é muito bom, ou ele falou muito bem de uma música que você acha que é uma merda. Que aí é subjetivo. O que vale é a argumentação, o tipo de embasamento com que ele vai colocar a opinião é a diferença. Sim. Agora, é óbvio que tem gente, por exemplo, tem gente que faz crítica ou faz comentários a respeito de discos ruins para a pessoa e ela fala que é bom. Pô, conheço muita gente fazendo isso. Legal. E do mesmo jeito, né, o Regis, que você comenta, o que eu ia perguntar é assim, do mesmo jeito que você teve um abaixo-assinado para te mandar embora em função dos comentários acerca da Madonna, já teve alguém que chegou em você e falou assim, pô, não tem como você falar bem dessa determinada banda, porque com seu crivo a banda vai mais para frente, algo assim. Não, porque o pessoal sabe do tipo de sinceridade, aliás, do tipo de sinceridade, não, eles sabem que eu uso da sinceridade o tempo inteiro. Então, eu jamais recebi propostas desse tipo, pô, cara, você pode falar bem. A coisa que eu mais recebo, no máximo, é o cara falar assim, pô, bicho, dá uma força pra cena. Desculpa, cara, eu não tenho que dar força pra cena nenhuma. Eu não tenho que dar força pra ninguém, cara. Assim, eu sou um completo adepto da meritocracia dentro da música. Então, se você tem um bom trabalho musical, se você tem boas canções, você sabe tocar bem, e principalmente, Desculpa, sou velho. Fique em paz. 61 anos de idade, já tomei a... Bom. Mas você tomou a vacina? Tomei a primeira. Ou ainda não? Oh, maravilha. Então, o que acontece? E principalmente, se a pessoa não entende que a banda dele tem que funcionar como uma empresa, assim, se ele for entender isso, ele tem grandes possibilidades de se dar bem, independente do mercado, se existe mercado ou não no Brasil, tá? Se você agir profissionalmente e souber fazer a coisa direitinho, é possível você se dar... Agora, isso é uma exceção. Então, fica essas pessoas que falam assim, pô, você precisa dar uma força para a cena, porra, não sei o quê, dá uma força. Desculpa, cara, eu não tenho que dar força para nada, cara, até porque o meu papel é muito pequeno para fomentar uma cena, sabe? E outra, cara, uma cena só é criada quando você tem boas bandas, bons artistas, fazendo bons trabalhos e tendo estratégias profissionais muito bem amarradas. Senão, não vai rolar, bicho. Ou você acha que o Ghost estourou por sorte? Claro que não. Até porque, né, Regis, muita coisa nem chega, né? Porque às vezes a gente tem aquela impressão de que a coisa só é boa quando tá no mainstream, né?
E, na verdade, no underground tem muita coisa ali que é maravilhosa, né? Cara, mas a gente precisa redefinir o que é mainstream. Se você chegar para mim e falar assim, cara, Iron Maiden é mainstream, eu vou dizer não. Ele é mainstream do metal. Sim. Mas não. Beatles foi mainstream? Foi. Porque o que acontece, cara? O mainstream, a definição geral é um determinado cenário, universo, em que um artista entra e atrai a atenção e o apreço de diferentes camadas da população, isso em termos sociais, políticos, econômicos, blá, 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 aquela coisa toda. Então, o rock, salvo raríssimas exceções, a gente pode colocar aí Beatles e Elvis Presley, nunca foi mainstream. Nunca foi. Nem toda aquela geração dos anos 80, que estava na televisão o tempo inteiro, Barão, Legião, Titãs, blá, 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 blá. Cara, eles só estavam na televisão, cara, porque as gravadoras injetavam dinheiro para estarem Sim. lá. Jabá. Porque assim, não, bicho. Não. E outra, quando você ia pro Chacrinha, você, além de estar lá no programa, você tem que fazer depois umas apresentações na Baixada Fluminense ali, aquela coisa toda, que tu já sabe dessa história. Eu ouvi fazer umas apresentações de playback, né? Em 3, 4 lugares de uma vez, né? Sim. Então, aí ia entrar numa questão que eu até anotei aqui, né? Eu falei, será que isso é percepção minha ou será que isso também realmente acontece? Porque nos anos 70, a gente teve muita banda boa aqui no Brasil, né? Casa das Máquinas, o Terço. Em todas as épocas nós tivemos bandas boas. Isso. Aí eu falo assim, e muitas vezes esse pedaço dos anos 70 parece que tá esquecido, porque assim, ou a gente ouve se falar muito na Jovem Guarda, né, ali naquela geração ali dos anos 60, e depois anos 80, né, sempre esses dois. E os anos 70, eu sinto que parece que ficou meio esquecido ali, né? Porque não teve rádio. Então. Porque não teve rádio. Vocês são muito jovens, mas eu sou um cara, por exemplo, eu sou da época do rádio. Do rádio AM. Não tinha FM. Rádio AM. E aqui em São Paulo, nós tínhamos apenas 2 emissoras que colocavam rock na programação normal, fora os programas específicos, que era a Excelsior e a Difusora. E aí você tinha depois os programas específicos. Tem um programa, por exemplo, que era na Rádio América, que era o Caleidoscópio, do Jax, que era foi a primeira vez que você ouvia Focus, Premiata, Led Zeppelin na programa de rádio. Então, esse gap que existe entre os anos 60 e os anos 80 é o rádio. Porque você não ouvia, era muito raro você nas rádios você ouvir as bandas de rock dos anos 70. Você não ouvia Casa das Máquinas, Made in Brasil. Você ouvia, quando muito, uma Rita Lee ou um Raul Seixas, cara. E não é à toa que Raul Seixas e Rita Lee se transformaram em mainstream. Exatamente. O rádio ali nos anos 70 foi fundamental, cara, para isso. Porque eu falo assim, são bandas assim, né, e várias outras que eu que a gente nem citou aqui, mas que realmente, né, tipo, é de uma qualidade excelente. E aí, tipo, meio que ficou desaparecido ali, né? O próprio Made in Brasil, que é uma banda, assim, legal, né, e tal, hoje em dia se ouve falar muito pouco, né? Se dá atenção a essas bandas que... Porque também foram bandas que não conseguiram renovar o público de uma maneira mais abrangente, vamos dizer assim, tá entendendo? Eles não conseguiram renovar o público. Da mesma forma como, por exemplo, as bandas dos anos 80 também não conseguiram renovar esse público, com exceção do Capital Inicial. Conseguiu renovar porque as menininhas achavam o Dinho um gatinho, tá entendendo? Mas, né, só isso. As outras bandas, infelizmente, não conseguiram. Houve uma época, por exemplo, que os Paralamas não tinham gravadora. Entendeu? É um absurdo, né? Absurdo, então... Mas o rádio foi preponderante nesse sentido. Legal. E com o tempo foi perdendo a força, não perdendo muita força, mas foi dando agora lugar a essas
mídias de som, que nem Spotify também, né? O pessoal tem usado bastante, né, Regis? Então, mas o rádio agora, ele tem uma